Bom dia, vamos lá, amigos. Hoje eu quero falar sobre a beleza das amizades. Então eu quero que você, junto comigo, medite em algumas palavras das Escrituras e juntos nós possamos olhar para esse tema. O Senhor nos dá amigos, irmãos, família. Amém? Então o Ciro não sabia, mas ele já abriu o caminho. Então estou muito feliz. Então, a beleza das amizades. Então eu quero falar sobre relacionamentos de aliança, sobre a alegria de viver em comunidade, sobre a beleza de viver a vida com os amigos que o Evangelho nos deu. Nós éramos inimigos de Deus, Deus nos salvou e por meio da cruz nós somos agora amigos de Deus e amigos uns dos outros. Pela graça temos unidade no Espírito, pelo sangue de Jesus, temos comunhão verdadeira, a vida de Cristo flui dentro do corpo de Cristo. E eu quero que você guarde essa frase que eu vou dizer agora. A comunhão dos santos não é um ideal, ela é uma realidade, aqui e agora. Vou repetir, a comunhão dos santos não é um ideal, é uma realidade. Amém? Muitas pessoas viram para mim e falam assim: Rafa, a gente não chegou lá ainda. A gente, sei lá o quê, e critica e fala mal. Mas, na cruz do Calvário, Jesus Cristo já disponibilizou, através do seu Espírito, do seu sacrifício, um lugar de amizades espirituais. E isso está disponível para nós hoje, agora. Ainda que nós, pecadores, não estamos experimentando isso de maneira plena, isso já é uma realidade pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Faz sentido? Então eu quero que você tenha isso muito bem fixado no seu coração. Existe uma realidade, assim como a justificação, assim como a salvação, é uma realidade. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado, Ele já disponibilizou vida através do corpo de Cristo, amém? Através da igreja, através dos irmãos e dos amigos. Com certeza, se eu abrisse o microfone aqui para mais testemunhos, a gente teria uma manhã muito especial. Eu quero que você pare e pense por um minuto aí. Quantas coisas boas você já viveu como comunidade aqui? Quantos testemunhos você tem para dar? Se eu abrisse o microfone para você falar de um amigo espiritual que o Senhor te deu, que o Senhor trouxe para perto de você, em um ano que você está conosco, apesar das dificuldades, das suas, das nossas, da igreja como um todo, quantas coisas boas o Senhor já nos fez viver juntos. Sim ou não? Quero que você lembre daquele dia mau, daquele dia péssimo, que você estava incrédulo. Tinha um amigo lá, não tinha? Tinha ou não tinha? E até quando você tentou se isolar e se esconder, o Senhor sempre coloca alguém para te encontrar. Esse é o amor de Deus através da vida dos irmãos, amém? Isso é magnífico, isso é maravilhoso, porque o Senhor nos criou para viver entre amigos, amém? Meu desejo nessa manhã é injetar fé nos nossos corações e também eliminar algumas expectativas erradas. Por quê? Nós viemos de vários contextos diferentes, educações diferentes, culturas diferentes, igrejas diferentes, e o Senhor nos fez congregar aqui juntos. Pensa nisso, você veio com algumas expectativas, e ainda não disse se elas estão certas ou erradas. Você veio também com traumas, feridas, abusos, sim ou não? Você também traiu pessoas, e você chega com tudo isso aqui e fala: eu quero fazer uma aliança com vocês e viver igreja. Eu ouvi dizer que aqui vocês estão vivendo igreja, e eu quero fazer isso. Só que muitas vezes nós nos relacionamos a partir de um lugar que não é o Evangelho. Então o nosso fundamento para se relacionar uns com os outros se torna as nossas ofensas, carências, traumas, e tudo que é feito a partir de um lugar que não é Cristo, que não é Jesus, que não é o Evangelho, não é comunhão verdadeira.
Faz sentido? Então eu quero não só trazer a beleza das amizades no sentido de que existem muitas coisas boas que nós já estamos vivendo, mas também trazer a realidade bíblica, a realidade de Deus, para como nós devemos nos relacionar para que isso seja emocionalmente saudável. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você quiser acompanhar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Então, Paulo vai escrever à igreja e ele vai elogiar essa igreja. Ele vai trazer vários elogios. 1 Tessalonicenses, pode projetar, por favor? Capítulo 4, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Paulo diz assim: mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Verso 10. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Então Paulo está dizendo assim: vocês já estão amando uns aos outros. Vocês estão vivendo a vida da igreja, a vida comunitária. Vocês estão vivendo relacionamentos de aliança. Mas eu preciso insistir. Vocês precisam cada vez mais se aperfeiçoar nisso. Amém? Então Paulo está dizendo, nós precisamos cada vez mais fazer a manutenção das nossas alianças, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, porque isso é agradável diante de Deus. Amém? E eu quero começar, o primeiro ponto aí Deus é uma comunidade em si mesmo. Eu quero começar pela Trindade. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas em uma única pessoa, em um único Deus. Amém? Então Deus é uma comunidade de amor em si mesmo. Deus é um ser em 3 pessoas, é um Deus triuno. Deus é amor. E amor é todo movimento que você faz em benefício do outro. Todo movimento que você faz para fora de si para abençoar o outro. Amém? Então Deus, em si mesmo, o Pai ama o Filho ama o Espírito e o Espírito honra o Pai. E eles são uma comunidade de amor. Então Deus em sua essência é relacional, desde a eternidade. Amém? Tem uma palavra que o Christopher usa no seu livreto, A Dança da Trindade, e a palavra é pericorese. Quem já leu o livreto? É muito bom. Pericorese, na teologia, significa coabitação, compartilhar completamente a vida um do outro, sem, contudo, perder a identidade. Cada pessoa da Trindade se entrelaça completamente com as outras, contém e envolve as outras, e ao mesmo tempo é contida por elas. E é muito legal essa imagem da dança da Trindade, porque é basicamente, imagina aí, 3 pessoas segurando na mão umas das outras e dançando. Só que tem hora que o Filho está no centro, tem hora que é o Pai que é o centro, tem hora que é o Espírito Santo que é o centro. Deu para imaginar? Se você me perguntasse qual deveria ser a melhor imagem do 2 ou 3, que a gente tanto fala, para mim é essa. A melhor referência é o próprio Deus. E você vê isso em toda a Bíblia. O Pai entrega o seu Filho. O Filho tem autoridade sobre tudo que foi recebido pelo Pai e ele devolve tudo ao Pai. E o Espírito Santo revela ao Filho, mas ao mesmo tempo ele sonda as profundezas do coração do Pai. Olha isso. E o Pai é honrado pelo Filho. O Pai ama o Filho. E o objeto, digamos assim, do amor do Pai é o próprio Filho.
E o Espírito Santo é como se fosse o elo, o amor, a essência. E o amor é uma pessoa, Deus. Amém? Isso é fascinante. Deus é completamente relacional em sua essência, desde a eternidade. Agora, quando você olha para Deus, o Deus triuno, o Deus perfeito, santo, você deve pensar, então por que Deus nos criou? Deus nos criou porque Ele era carente? Deus nos criou porque lhe faltava algo? Não. Deus era satisfeito. Deus era amor desde a eternidade. E porque Ele é amor, Ele decidiu nos criar. Amém? Porque Ele é relacional, Ele nos cria a imagem e semelhança dEle. Então Deus, não por falta, mas por sobra, por transbordar, Ele nos cria. E Ele nos cria como? Seres relacionais. Deus nos criou para sermos, e esse é o segundo ponto, pessoas interdependentes, ou seja, que dependem umas das outras para viver. Não é fascinante isso? Deus nos criou para relacionamentos profundos, relacionamentos de aliança. E você pode estar bem ou mal, você sabe que no fundo, você deseja se relacionar. Todo ser humano, até quem não é cristão, deseja um lugar para fazer parte, um corpo, uma comunidade, um clube, um time. É ou não é? Todos nós desejamos um grupo, que nós sejamos aceitos e participantes de uma causa maior. Deus nos criou para relacionamentos, para pactos. Deus nos criou para desfrutar da vida em comunidade. Quando você olha para uma família, você pode olhar para a sua e você sabe que nenhuma criança nasce sozinha. Ela nasce, obviamente, dentro de uma família. Ela não escolhe, amém? Ela não sabe quantos irmãos ela vai ter, ela nasce. E ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma dinâmica dentro da casa. E aí ela vai crescendo, ela aprende a dividir as coisas com o irmão, ela aprende a resolver problemas, ela aprende a ajudar os pais, ela aprende a lavar a louça, a participar dos afazeres da casa, sim ou não? E da mesma forma, quando nós nascemos de novo, quando nós convertemos, nós somos literalmente jogados dentro de uma família. E à medida que você vai crescendo, você aprende a resolver os problemas com seu irmão. É ou não é? Você aprende a exortar em amor. Você aprende a parar de ser omisso. Você aprende a lavar a louça, porque a responsabilidade é de todos nós. Você aprende a honrar os pais e ajudar nos afazeres, no trabalho. O Ciro usa uma expressão que eu acho muito interessante. Eu não sei qual que é melhor, se é a do Ciro ou da Elisa. Do Ciro nós estamos vivendo numa era em que as pessoas são consumidores. E na igreja não é diferente. Qual é a melhor música? Eu preciso me alimentar espiritualmente. Qual é a palavra de hoje? O Arlindo não vai pregar, não? Por quê? Eu sou o cliente aqui. Você precisa me servir. Eu mudei da minha casa, não para servir, mas para ser servido. E aí quando algo te desagrada, eu não gosto tanto dessa família, acho que eu vou procurar outra. A Elisa não usa a expressão consumidor, é um pouco pior. Ela usa sanguessuga. É a pessoa que ela só vem para sugar. Ela não entendeu que ela tem o Espírito Santo e ela pode dar. Ela pode discipular, ela pode pastorear, ela pode cuidar. É uma família. Todos têm dons, todos têm um chamado e todos podem colaborar. A questão é que alguns têm
em si, o básico que é, eu me comprometo. É o mesmo sentimento de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E por isso que eu comecei falando, a gente chega cheio de carência. A gente chega cheio de mazelas. E esse não é um problema para nós. Está tranquilo. É esse o lugar mesmo que a gente precisa tratar essas coisas. Mas a questão é que tem pessoas que passam 5, 10 anos nesse lugar de solidão. E elas não desfrutam da beleza das amizades. Deus te deu uma comunidade. Você pode passar 10 anos murmurando. Ou 10 anos agradecendo pelo que nós temos. E não reclamando pelo que nos falta. Amigos, nossa comunidade tem muita coisa que a gente não sabe fazer, que a gente não aprendeu, que a gente não consegue fazer. E está tudo bem. Mas tem muita coisa boa acontecendo e você está perdendo isso, talvez. Tem uma pessoa, não vou lembrar o autor, mas ele fala que murmuração é adoração ao diabo. Gratidão é adoração a Deus. Nós precisamos sair desse lugar de murmuração, de reclamação, e começar a abraçar as coisas boas que o Senhor tem feito no meio de nós, amém? Eu fico pensando em Adão, e quando Deus cria Adão, Ele cria o paraíso, cria tudo perfeito, coloca Adão lá, e aí vai dar um trabalho para Adão, só que aí Deus vira e fala o quê? Não é bom que o homem viva desde o início, relacionamentos de aliança. E o salmista, ele diz o quê? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E eu vou te falar, sozinho, você vai muito mais rápido para os seus objetivos. Mas com os irmãos vai demorar um pouco mais e vai ser um pouco mais trabalhoso. Mas eu acredite, o resultado, os frutos são muito maiores. Amém? Porque isso é coletivo. E é assim que o reino de Deus trabalha. Ainda pensando sobre relacionamento de aliança, eu queria que você pensasse sobre o casamento, que é o que nós temos mais perto daquilo que o Senhor fala sobre aliança. E é engraçado que a visão bíblica sobre a aliança é muito diferente da nossa visão, né? A gente não consegue compreender a grandeza disso. Mas o casamento, ele mostra alguns exemplos, né? Eu acho interessante que no casamento, como é que é? Você com certeza já foi num casamento. E no casamento, o casal vai fazer os votos, sim ou não? E hoje em dia tem vários votos diferentes, bonitos, e as pessoas se emocionam, choram, até escrevem. Mas o mais interessante é... Pausa dramática. O mais legal é, quando você vai num casamento, existe ali o noivo fazendo um compromisso, uma aliança com a sua noiva. E os votos é o quê? Ele prometendo. Então a aliança é promessa, compromisso, responsabilidade. Então o noivo diz, eu prometo te amar na alegria, na tristeza e por aí vai. Sim ou não? E aí eles vão para a lua de mel, alegria, passa um mês, bate lá em casa. Cara, eu estou mal porque ela é isso. Aí ela vai e retruca, né? E aí o aconselhamento pastoral é ouvir o marido falando mal da esposa e a esposa falando mal do marido. Quando na verdade deveria ser, eu prometi amar ela, mesmo quando ela não puder me amar. A promessa é minha.
Então a aliança no pensamento judaico é: eu faço uma promessa, eu me responsabilizo, eu me comprometo. Quem fez o curso de aliança? Olha o Paulinho ali. O curso de aliança fala o quê? A aliança é diferente de contrato. Contrato é: se você cumprir a sua parte, eu vou fazer a minha. Se você descumprir, tchau, procura outra comunidade. É ou não é? Contrato. Mas a aliança, segundo o coração de Deus, é independente se você me dá alguma coisa ou não, independente se você cumpre ou não, eu me comprometo a te amar, na alegria e na tristeza. Faz sentido? Então, quando nós vamos nos relacionar como igreja, nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Eu estou aqui para amar, para servir, para sacrificar. E eu não tenho garantia nenhuma que o outro vai fazer o mesmo por mim. Já viu aquela pessoa que no seu aniversário ela te dá um presente, mas ela não está te dando um presente porque simplesmente ela te ama. Ela está te dando um presente esperando que no dia do aniversário dela, você presenteie ela. Então ela está se amando quando ela te presenteia. Já viu isso? Vocês estão rindo por quê? Faz muito. E isso serve para tudo. Às vezes as pessoas servem para ser servidas e não simplesmente para honrar o Espírito Santo através das relações. Para amar a pessoa. Não sei se vocês já leram a Bíblia. 1 Coríntios 13 fala o quê? O amor não tem interesse, não busca os seus próprios interesses. O amor, ele sacrifica, ele dá, ele não espera nada em troca. Olha isso, gente. E eu fico abismado porque a gente parece que ainda está longe. Mas como eu falei, é uma realidade disponível para nós, amém? Então a aliança não é um contrato. A aliança é você se responsabilizando em amar o outro. Eu quero que você abra comigo rapidinho em João 17, a oração de Jesus. João 17, a gente vai ler só do 20 ao 23. Vamos lá. João 17, do 20 ao 23. Jesus vai orar, e obviamente a oração de Jesus ao Pai é importante. Jesus vai colocar o seu coração diante de Deus. E as coisas que ele vai pedir é importante. Sim ou não? Obviamente. E ele pode pedir qualquer coisa. O que será que Jesus vai pedir? E ele vai orar e vai dizer: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Nós. Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. E o verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Olha isso. Jesus está orando ao Pai e ele está dizendo: o meu desejo, o desejo do meu coração, não só para os meus amigos aqui e agora, mas para os meus amigos do futuro, para todos que vão fazer parte dessa família, eu oro para que eles sejam um, unidade no Espírito. E o próprio Jesus, ele foi a nossa maior referência, né? Então, pare e pensa um pouco. Deus encarnou para fazer 12 amigos. Já parou para pensar nisso? Jesus não abriu uma empresa, Jesus também não relacionou para começar uma sociedade. Jesus não relacionou simplesmente por interesses egoístas ou ambiciosos. Jesus, o Deus encarnado,
fez 12 amigos, mesmo sabendo que ia ser negado, traído. E nós? Ele é a nossa referência. Já parou para pensar nisso? E dos 12 amigos, Jesus tinha 3 que era mais íntimo, sim ou não? 2 ou 3 de novo. E dos 3, ele tinha um que era mais íntimo ainda. Quem era? João. E tá tudo bem. Já viu gente que tem inveja? Fulano nunca foi na minha casa. Talvez ele seja o amigo íntimo de outra pessoa e tá tudo bem. Já viu quando você começa a olhar o Instagram e de repente você vê um story de uma festinha lá no Oziel? E aí você não foi convidado, você sente inveja? Só acontece comigo, né? É desconforto. Mas eu fui convidado. Quando é que você vai colocar isso na luz? Porque isso é um sentimento pecaminoso. E sabe o que é legal? Às vezes a pessoa não promove nada de relacionamento, comunhão, festa, alegria, de estar junto, e ela fica com raiva das pessoas que promovem. Gente, tem pessoas na nossa comunidade que estão 1, 2, 3 anos com a gente. Ninguém nunca entrou na casa dela. Será que a gente está vivendo igreja? Será que está abrindo o mesmo coração e a casa? Eu fico doido que a Karine e o Franco estão aqui 1 ano. 1 ano. Aí eu lembro, primeira semana eles chegaram. A Elisa ligou para a Karine e falou, tem como hospedar um irmão que está vindo de fora? Eu não conheço, mas tudo bem, você tem? Tem. O tanto de gente que já passou por essa mesa, por esse altar, e recebeu Jesus ali. Eu falo, uau, eles acabaram de casar. E eles estão vivendo a beleza das amizades. Porque a gente não é só amigos aqui. Deus nos deu amigos no Rio de Janeiro, Manaus, no Brasil inteiro, no mundo. Nós estamos ligados à comunidade messiânica em Jerusalém. Imagina isso. É muito grande, é superior. E é possível viver à margem. É possível não desfrutar disso. É possível. E sabe o que é legal? Essa pessoa que está do seu lado aí, ela vai ser seu amigo para sempre. É pela eternidade. Agora imagina você se relacionar com essa pessoa que está aí do seu lado sem TDAH. Aleluia. Um dia, aleluia. Só falei TDAH, nem falei os outros. Imagina essa pessoa com o corpo glorificado, sem pecado, sem as chatices. Aleluia. Vai ser maravilhoso. Só que vou dizer, o nível de amor que você tem hoje por essa pessoa determina o nível de intimidade e glória que vocês vão ter na eternidade. É possível a pessoa que está do seu lado, você nem goste dela. Você vai encontrar ela lá. E você vai ter que resolver, meu B.O. E tem a frase, né? Se o Guto ainda não almoçou na sua casa, você não está vivendo igreja direito. Hoje vai ter pelo menos uns 5 convites. Amigos, nós vamos errar, nós vamos magoar uns aos outros, nós vamos trair, nós vamos ofender. Mas existe graça disponível para perdoar e continuar a jornada. E eu vou te falar, é igual no casamento. A gente briga, mas quando resolve fica melhor ainda. É ou não é? Quem é casado dá um glória. Aleluia.
Jesus tinha vários amigos em vários níveis diferentes de intimidade. Seus discípulos eram mais do que alunos ou servos, eles eram amigos. A relação de Jesus com os seus amigos era especial. Ele não via apenas como seguidores, nem como funcionários. Além de aprender de Jesus, os apóstolos teriam formado uma intimidade especial e profunda com ele. Eles seguiam Jesus por onde ele andava, comiam junto, brincavam junto. É muito bom assistir The Chosen, né? Eu choro em todos os episódios. Eu fico fascinado. Jesus entra no rio e começa a brincar com os meninos. Pedro, Tiago, João, Tiaguinho, Tiagão, Mateus. Cada um com o seu problema psicológico, cada um com a sua dificuldade emocional, cada um de um contexto. Jesus junta todo mundo e fala: eu vou fazer vocês, meus amigos. E mais, a gente vai mudar o mundo por causa dessa amizade. Já parou para pensar nisso? Olha o poder que há nos relacionamentos. E eles faziam tudo junto. A Elisa falou uns dias atrás que rolê não é comunhão. E é verdade. Mas o rolê pode ser uma oportunidade para comunhão. Por quê? Porque é no dia a dia, é comendo junto, é ajudando uns aos outros, que nós podemos desfrutar do Espírito Santo que existe na vida do outro. Nós podemos compartilhar a vida e receber vida. Amém? Jesus também não tinha só os 12, né? Vou citar aqui só Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos que não estavam no dia a dia com eles, mas quando Jesus queria um lugar para ficar com seus amigos, repousar, comer junto e descansar, ele ia para onde? Para Betânia, casa de Marta, Maria e Lázaro. E o que isso ensina para nós? Deus, Ele coloca pessoas para andar ao seu lado. Você nunca vai estar sozinho. É o próprio Deus que apresentou, ou que deu os discípulos para Jesus. Jesus chama eles pelo nome. Amém? Então, você precisa entender isso. Deus é o mais interessado nas suas amizades. Não é por acaso você está aqui e agora. Amém? Não é por acaso as pessoas que estão na sua igreja caseira. Não é por acaso. Amém? E o mais legal é, tem pessoas que vão andar no dia a dia com você, e tem pessoas que não vão andar no dia a dia com você, e está tudo bem. Mas, às vezes, você vai encontrar com ela, e você vai encontrar um lugar onde receber vida e dar vida. Amém? Eu tenho um amigo, já faz 20 anos que nós somos amigos. Hoje ele mora em Florianópolis, é casado, tem filho. E, cara, mesmo morando longe, nós temos muita admiração ainda pelo outro. E a gente liga praticamente toda semana um para o outro e conversa. E é muito bom, mesmo estando longe. E quando eu vou para Floripa, onde que eu durmo? Na casa dele. Só que é interessante que muitos de nós não temos paciência. E relacionamento precisa de investimento e leva tempo. E como eu disse, eu conheço esse amigo mais chegado que irmão há 20 anos. Ele estava lá quando o meu pai morreu. Ele estava do meu lado quando a minha mãe morreu. Entende que existe algo que foi construído. Então, quando eu converso com ele, existe uma afeição, existe vida, existe coisas que nós passamos juntos e que fortaleceram a nossa aliança. E isso vai ser para sempre. Eu tenho certeza que a gente vai envelhecer e a gente vai continuar se amando e se preocupando e ligando um para o outro e cuidando um do outro mesmo à distância. Por que eu estou falando isso? Pode ser que tem pessoas que você gosta muito e elas não estão mais no seu contexto diário. Mas você precisa ainda assim fazer a manutenção desses relacionamentos. Porque se Deus te deu a distância, ou a geografia, ou a falta de tempo, não pode roubar a admiração. Amém? Faz sentido? Agora, os que estão perto, você também precisa fazer a manutenção. Você precisa ser intencional. A responsabilidade, o voto,
o compromisso de aliança é seu. Amém? Outra coisa também que a gente aprende aqui é a liderança de Jesus. Se os líderes da igreja brasileira lessem a Bíblia e aprendessem com Jesus. Porque o objetivo final do discipulado de Jesus é fazer amigos. E quantos nós olhamos na liderança da igreja, que é, agora que eu sou líder, você precisa me servir. Se você é líder caseiro, o seu objetivo é que as pessoas da sua casa se tornem seus amigos íntimos. Qualquer pastor, qualquer líder de qualquer comunidade deveria ter o mesmo coração que Jesus. Eu não estou aqui para uma posição em que eu sou servido, em que eu sou o destaque, mas sendo líder, eu faço dos meus amigos mais apaixonados por Deus e mais amáveis uns aos outros. O objetivo do pastoreio, do discipulado, é a amizade com Deus e uns com os outros, amém? Eu lembro de um dia, Berenice está aí? O Marcelo? Não? Eu lembro de um dia que a gente estava fazendo churrasco na casa da Berenice e do Marcelo, e aí tinha várias famílias, a maioria dos líderes caseiros estavam lá, já faz um tempo. E aí a gente fez o churrasco, aquela alegria, a gente comendo e tal, conversando. E aí, a gente comprou sorvete de sobremesa. Aí vem uma criança, pega, vem a mãe, pega, vem a grávida, pega, tudo mais. Acabou o sorvete. E aí o Arlindo vem, bonitão, vou pegar minha sobremesa. Só que já tinha acabado. E aí ele fez todo mundo ficar quieto. Em silêncio. Falou, gente, quero falar algo. Acabou o sorvete, velho. E ele falou assim... Pior que era o sabor que ele mais gostava. E ele falou assim, eu queria dizer que eu sou o líder mais realizado. O líder mais feliz. E nós, por quê? Porque não tem lugar de honra para mim aqui. Não tem lugar de destaque. O sorvete acabou. Vocês comeram tudo e nem lembraram de mim. Isso significa que nós somos iguais. Não tem uma poltrona, já viu? Aquelas poltronas vermelhas com dourado. E o Arlindo fica sentado aqui o culto todo assim. Graças a Deus, amém? Nossa, isso é muito feio. E nunca vai ter. Mas não é legal isso? Você acha que Jesus, quando ele ia sentar para comer com seus discípulos, tinha uma cadeira especial para ele? Não! Eu não sei aonde a gente se perdeu, mas está bem diferente do que é na Bíblia. É ou não é? E pior, tem gente que ainda não é líder e que deseja ser líder com motivações tipo essa. Aqui não é o lugar, tipo assim, você pode procurar outro lugar, que talvez tenha essas coisas. Mas entende? E é muito bom poder chegar no Ciro, no Arlindo, no Miranda não. E falar assim, ó, você está errando nisso. O cara luta. Já viu na igreja evangélica? Algum membro comum confrontar e exortar o pastor? Rapaz. Mas é muito bom chegar, Ciro, você está pecando nisso aqui. E ele fala, Rafa, muito obrigado, porque o nome disso é amor. O nome disso é santidade. Relacionamentos de aliança, amizade. Não interessa qual função Deus te deu no corpo de Cristo. Nós somos todos amigos e irmãos. Amém? Vamos lá, gente, para a gente caminhar para o fim. Então, quero finalizar com os 2 últimos pontos. Só queria ressaltar a força da unidade. É possível ter relacionamento e não ter comunhão no Espírito? Sim. E isso você vê em vários lugares. Por exemplo, Babel. Eles se unem
em rebelião a Deus. Sim ou não? E Deus fala: vamos mudar as línguas para quê? Para que eles não consigam fazer aquilo que eles se uniram para fazer. Existe uma força muito grande na unidade. E se você quer mais exemplos, a gente pode citar, por exemplo, motivações erradas e objetivos errados, mas é uma unidade, o PCC. Tem princípios como honra, respeito, é ou não é? Às vezes, até muito forte, hombridade. E eles se unem por uma causa ruim, é ou não é? E eles estão tomando forma, tomando corpo, se alastrando. E o Islã? Se uniram por uma causa, e também tem dignidade, respeito, é ou não é? E eles estão tomando o mundo. E a igreja? Fulano não foi lá em casa ainda. E na oração de Jesus era para a gente já ser um, para que o mundo veja a glória do Pai. E a gente ainda está com frescura. E tem um monte de gente se unindo por causas ruins, por motivações e objetivos ruins. E a gente ainda perde tempo com as nossas mazelas. Quando que a gente vai crescer? Então eu quero citar alguns inimigos da verdadeira comunhão. Solidão. O inimigo vai fazer de tudo para te isolar e para contar mentiras quando você estiver isolado. Só que, assim como Jesus, a solidão é inevitável. Jesus, quando ele vai para o Getsemane, o que ele faz? Ele chama os seus amigos. E os amigos, no momento que mais Jesus precisa, o que acontece com eles? Eles dormem. E Jesus fica sozinho. A solidão é inevitável. A questão é, nós precisamos migrar da solidão para a solitude. Porque tem coisas que é você e Deus. E se você tem comunhão saudável com Deus, os seus relacionamentos vão ser saudáveis. A questão aqui é que muitas pessoas querem suprir a sua solidão nas pessoas. E tem coisas que só Deus vai te curar. Que não é o abraço do seu amigo, que não é o conselho. Você precisa encarar a solidão e deixar que o Espírito Santo transforme isso em solitude. Amém? Ofensa. Muitos de nós ficamos ofendidos ou viemos ofendidos. E aí gera um espírito crítico e gera também carências. Já viu essa pessoa? Que ela às vezes nem percebe que ela está ofendida. E a pessoa passa anos criticando. Ela passa anos vendo aquilo que não dá certo, ou anunciando para todo mundo aquilo que está errado. Deus quer te livrar da ofensa hoje, amém? Eu sinto que muitos de nós precisamos abandonar muitas expectativas erradas que nós trouxemos conosco. E eu creio que existe perdão disponível para isso, amém? Outro inimigo da verdadeira comunhão é o orgulho. O orgulho, ou ele vai te dar uma característica de superioridade, sabe? E eu já falei aqui, Jesus, mesmo sendo superior, ele não se colocou nessa posição, mas ele fez amigos de igual para igual. Ou ele vai te colocar num lugar de autocomiseração. Mas é fato que o orgulho, ele nos coloca num lugar ou de soberba ou de autocomiseração. Já viu autocomiseração? A pessoa é vítima de tudo. Ela é vítima da situação, ela é vítima das pessoas. Nada está bem, a culpa é de todo mundo menos dela. Isso é orgulho. E hoje também é dia de arrependimento, amém?
Quero abrir em Efésios 4 para a gente finalizar. E nós vamos receber conselho do próprio Deus, amém? Vamos ler juntos. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios 4 e ficar de pé, a gente vai ler e vai encerrar. E a gente vai orar uns pelos outros, amém? Então aqui fica a aplicação, ou a resolução de todas essas coisas, amém? Efésios 4, versículo 1 diz: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebeste. Como, Paulo? Como que eu ando de modo digno com o chamado que eu recebi? Versículo 2: Com toda a humildade e mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E suportando aqui, não é, nossa, estou suportando essa pessoa. Não gosto dela, mas eu suporto, né? Não, suportando é dar suporte, é abaixar para que o outro cresça. Verso 4: Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. E aí Paulo vai pregar o Evangelho e ele vai falar de várias coisas, mas ele cita até os 5 ministérios. E no verso 12 ele diz: qual é o objetivo dos 5 ministérios? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura plena de Cristo. Agora eu quero que você vá lá para o final, no versículo 25, e eu quero que você guarde isso como uma aplicação para os próximos dias. Paulo está falando sobre a unidade da igreja, sobre o corpo, amém? Paulo está instruindo a igreja sobre relacionamentos de aliança e amizade. E o verso 25 ele diz o quê? Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Não deis lugar ao diabo. Eu tinha um amigo que falava assim: quando você dá espaço entre as alianças, você dá lugar ao diabo. E não só isso, olha como ele conclui o pensamento, verso 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou em Cristo. Irmãos, o resumo da mensagem é: será que nós estamos dando lugar ao diabo nos nossos relacionamentos e entristecendo o Espírito Santo? É possível você vir aqui no domingo, levantar as suas mãos, você fazer o seu devocional diariamente, você fazer suas orações, você dar o seu dízimo, você fazer tudo bonitinho, e nos relacionamentos o Espírito Santo estar triste com você. Porque o contexto da mensagem, da palavra de Efésios 4 é vida da igreja, é comunidade, é relacionamentos de aliança. O Espírito Santo está falando: será que eu estou feliz com as amizades? A forma como vocês estão se relacionando honra a minha presença? Porque o objetivo e a motivação dos nossos relacionamentos é a presença de Deus. E eu quero que você pare por um minuto, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo dizer para você se Ele está feliz
com a forma com que você tem se relacionado com as pessoas à sua volta. Feche seus olhos e tenha um momento com Deus. Pergunte para Ele como está as suas amizades, os seus relacionamentos, seu 2 ou 3, como está seu coração diante disso. Eu sinto que o Espírito Santo quer também nos curar de traumas do passado, de abusos, de mentiras. Eu sinto que existe um novo tempo para a gente entrar como comunidade, de coisas mais profundas que a gente ainda não viveu. Vamos orar juntos. Levante sua voz. Espírito Santo, obrigado pelo teu sangue, Jesus. Obrigado por nos enviar o Consolador. Senhor, eu oro agora para que